Oi gente, tudo bem? Eu sou a Xanda, meu nome é Alexandrina, mas pode me chamar de Xanda. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as profissões que dá pra ter dentro da minha área, que é produção de desenhos animados. Dentro da área da animação, existem muitas coisas que você pode ser, desde realmente desenhar, a não ser o expert do desenho, mas ser expert em outras coisas que as pessoas que desenham precisam de ajuda, e também tudo isso dentro de muitas áreas, né? Pode ser games, pode ser série de TV, pode ser longa-metragem. O mercado no Brasil não é tão expandido assim quanto em outros lugares do mundo, como especialmente Estados Unidos e em alguns lugares da Europa, por exemplo, a França, que é muito forte de animação. Mas a gente tem construído aos poucos uma base sólida, especificamente depois da pandemia. O Brasil é muito procurado para mão de obra. Muitas pessoas procuram o Brasil para estar contratando a mão de obra por ser um pouco mais barata e muito boa para séries que são exportadas para fora do Brasil. Com isso dito, o foco do vídeo de hoje é especificamente falar sobre o que você pode ser dentro da área de animação, usando como base como estúdios e produtoras aqui do Brasil funcionam, em base também à minha experiência. Se você tiver algo a agregar, inclusive, por favor, deixe nos comentários. E bora falar sobre as profissões dentro da animação. Peraí que eu fiz um roteiro, que eu não sei tudo de cabeça. A minha expertise é animação 2D, especificamente para série de TV, que é o que eu trabalhei até agora. Existem filmes 3D, que são a maioria dos filmes da Disney. Antigamente eram filmes 2D. O que é 2D, 3D, né? 3D é você ter a tridimensionalidade do personagem em cena. Você consegue ver ele como uma pessoa cheinha, digamos assim, e não só como um desenho no papel, que nem eram os desenhos antigos 2D. Existe hoje muita animação 2D, especificamente mais para TV, onde várias séries de TV são animadas no estilo 2D, mas existem também longas-metragens. O que eu vejo mais hoje em dia, acho que no mainstream, assim, são mais séries de TV 2D e filmes 3D. A minha expertise é série de TV animada em 2D, no estilo cutout, que eu já vou explicar mais o que é. Então, vamos começar. Tá saindo do roteiro, por que sai toda hora do roteiro, inferno? Bom, começando pela área de produção. Dentro da área de produção, existem duas vertentes que são um pouco mais, digamos assim, relevantes, que é a área de produção executiva e a área de produção de linha. Produção de linha não é uma coisa que tem no cinema. Produção executiva é uma coisa que tem no cinema, que tem basicamente em qualquer, digamos assim, profissão do âmbito do audiovisual, que consiste nas pessoas em que conseguem o dinheiro pra gente. Eles que vão negociar com canais, com patrocinadores, que vão conseguir o dinheiro pra a série ou o filme ou o produto que vai ser feito ser elaborado, né? Consegue o orçamento. E são eles também que administram o orçamento, assim como cuidam de contratos. Essas pessoas são muito importantes, gente. Elas são, tipo, ultra relevantes. Foi uma das primeiras aulas que eu tive na faculdade, inclusive, sobre produção executiva. Eu tive essa aula no cinema, não era uma aula que estava na grade da animação, mas eu sabia que ia ser relevante também para a animação. Dentro dessa área, a parte mais importante especificamente que se diz respeito a contratos é a área do vai e vem. Porque uma vez que um canal topa pegar algum projeto de algum estúdio, de uma pessoa que através de um estúdio conseguir uma oportunidade de apresentar uma série a algum canal, algum streaming, ele vai querer negociar o máximo que ele consegue para poder deixar o preço dele baixo, né? Isso é a regra da vida. Então, a produção executiva é muito importante nesse meio de campo para estar sempre indo e vindo com as vias do contrato. O que um vai pegar, o que um vai conseguir um pouco melhor, o quanto a gente vai conseguir negociar. E uma vez que isso está fechado, essa pessoa ou esse departamento da produção executiva também vai cuidar dos contratos com a equipe que ela vai contratar para estar produzindo esse produto que ela vai animar, né? Digamos assim. Aí isso é produção executiva, o básico, né, da produção executiva. Na produção de linha, que é a minha profissão, é o básico do operacional. A gente precisa estar em contato direto com todo mundo que está prestando serviço para estar fazendo a série acontecer. E dentre todos os departamentos que eu vou citar a seguir. Então, se consiste em reuniões, consiste em cobrar material, organização de pasta, consiste em entender o problema que X departamento está sofrendo que pode impactar em Y. E assim a gente tem que ir fazendo esse jogo de gestão e de gerenciamento para poder estar administrando, às vezes, uma equipe de mais ou menos 60 pessoas, dentre todas as equipes.
animações. Então é bastante coisinha assim pra fazer e exige um manejamento de muita comunicação. Tem que saber falar com gente. É uma coisa que eu demorei um pouco pra aprender, que a gente sempre tá aprendendo um pouco mais, mas assim, que eu vejo que é o mais importante pra você ter necessariamente o expertise de como lidar com as pessoas, sabe? Tipo, saber conversar mesmo, pra poder entender o que a pessoa tá passando de X problema e poder resolver no departamento. Que assim, gente, realidade. Robô ainda não aprendeu a desenhar. A gente ainda depende de gente pra tá podendo fazer tanta arte bonita que a gente vê na animação. Então, se a gente depende de gente, a gente também depende da comunicação, que é saber se comunicar com essas pessoas que fazem essas coisas maravilhosas que a gente vê na TV. Dito isso, vamos ao próximo departamento, que é a área de storyboard. Storyboard tem no cinema e tem também na animação. No cinema, ele é um pouco mais, eu não vou dizer irrelevante, mas ele é um pouco mais apagadinho, assim, do que é na animação. Na animação, o storyboard é o arquivo que vai fazer com que tudo ande da série. Por quê? A gente tem um roteiro de um episódio animado, ele vira um storyboard e do storyboard a gente vai conseguir dar andamento ao departamento de cenário, ao departamento de personagens e ao departamento de animação. O que é o storyboard, né? São vários desenhos rafiados. Rafiado significa em rascunho mesmo, né? Como tudo que está no roteiro vai virar câmera, vai virar enquadramento. Onde o personagem vai estar, como que ele vai estar interagindo, se vai ter uma câmera diferente para tal personagem, se o desenho vai ser mais de baixo, mais de cima. Isso tudo é o storyboard e ele é feito a partir do momento que o roteiro está fechado. Os desenhistas de storyboard geralmente são pessoas que manjam muito de desenho e que gostam de desenho. É óbvio que no começo você não vai manjar de desenho, porque todo mundo começa de um lugar, mas são pessoas que gostam bastante de estar prestando essa área, entendem bastante de direção e têm uma relação muito próxima com o diretor. Eu já vi muita gente, inclusive, que é border virar diretor, porque é uma área que você se aproxima muito de como você vai quase que ditar aquele episódio, né? Ditar como ele vai ser em questão de câmera, no quesito de estético também, né? Então, assim, o border, ele precisa ter muito contato direto com o diretor e justamente para poder estar aprovando como que esses desenhos rafiados vão ser performados. A partir do storyboard, a gente cria o animatic, que consiste em pegar cada desenho, colocar em sequência, junto com a voz, os diálogos do episódio que foram previamente gravados, e montar um filme. Desse filme é da onde vai nascer toda a decupagem. Decupagem? Eu já expliquei decupagem, mas é da onde vai nascer toda a decupagem. Da arte que faz os cenários, toda a decupagem dos episódios, dos personagens, como que os personagens estão se posicionando, quantas vistas de personagem a gente precisa desenhar, se eles aparecem de perfil, se eles aparecem de costas, todo esse tipo de coisa. E também vai ditar tudo o que a gente tem de elemento extra em cena, que não seja cenário e que não seja personagem animado. Pode ser um copo que ele tá segurando, pode ser uma caneta, tudo isso precisa ser desenhado, né? E aí, o que acontece? Como a gente não tá falando de 3D, por isso que a gente precisa desenhar vistas de personagem e vista desses elementos, que são chamados de props. Porque no 3D, quando a gente desenha um elemento, quando a gente desenha um pincel, a gente desenha ele todo no seu 360. Quando a gente fala de 2D, a gente só desenha essa vista aqui ou essa vista aqui. Então, a decupagem é basicamente uma grande análise do que realmente precisa dessas vistas, do que vai precisar ser desenhado desses elementos, do que vai ser precisado desenhar de cenário. E é a partir desse arquivo, o Animatic, que a gente faz toda essa análise para poder estar distribuindo para as equipes fazerem. E isso tudo é a partir do storyboard, que eu tava falando. Gente, se ficar confuso, tira dúvida aí nos comentários, tá? Porque eu tô tentando cobrir todo um pipeline de uma série de TV num vídeo de não sei quantos minutos que vai ficar. Então, se ficar confuso, só deixa nos comentários que eu vou tentar tirar sua dúvida. Depois da área de storyboard, a gente pode falar da área de cenário, que consiste em ilustradores e um supervisor. O supervisor, ele geralmente é um desenhista de cenário que tem que ter essa expertise, né, de como fazer os desenhos de cenário e de softwares e tudo mais. E também tem que ter um pouco de noção de gestão de equipe, porque ele vai ser a pessoa que vai delegar as demandas para os ilustradores que melhor performam em áreas diferentes. Ele tem que conhecer a equipe dele para saber, fulano sabe desenhar bem flor, fulano sabe desenhar bem banco para sentar, né, digamos assim. Então, é ele que vai ver, a partir desse animatic, desse arquivo que consiste em toda a base do episódio que a gente vai animar, e vai ver, putz, toda essa sequência aqui que se passa numa sala com uma luz específica, fulano manja. Então, cada câmera que virar, né, que aparecer um cenário diferente, eu
eu vou passar para fulano fazer. A próxima área que a gente vai falar é a área de character design, que consiste em desenho de personagem. Quando uma ideia de uma série é vendida para algum canal, para algum streaming, para alguém que vai patrocinar, a gente geralmente entrega um arquivo chamado Bíblia, que consiste em contar como que é o universo dessa série, como que são os personagens, qual história que a série vai contar. E nisso a gente já tem um esboço do desenho de como vão ser os personagens principais e alguns dos figurantes ou dos coadjuvantes. Quando a série tem o seu green light consiste em, uma vez que ela recebeu o dinheiro para começar a ser feita, por contrato, alguns dos personagens às vezes precisam ser mudados, modificados, porque é a exigência do canal mesmo. Tipo, a exigência do canal no sentido de, eu preciso que tal personagem fique mais bolinha, mais desse jeito, porque atrai mais gente para assistir. Um exemplo, assim. Então, esses character designers, que são os designers de personagem, eles vão pegar esses personagens que estavam no arquivo de Bíblia e refazer, eles reformular de acordo com como eles vão aparecer na série mesmo. Isso é um departamento, digamos assim, mais focado em série cutout, que eu já vou explicar, eu ainda vou explicar o que é cutout, que significa basicamente, eu vou explicar agora. Vou explicar agora o que é cutout. É basicamente troca de desenho, porque todos esses desenhos que os character designers fazem dos modelos de personagem passam por um processo de rigging, que eu também já vou explicar o que é, que é basicamente colocar articulação nos personagens. E quando o animador recebe esse arquivo do personagem com as articulações, ele precisa ir trocando o movimento dos personagens para criar animação, ou seja, troca de desenho. Então, recapitulando agora para os character designers. Quando eles fazem esses personagens, eles criam os personagens para ir para a etapa de rigging e depois para a animação, eles precisam ser, digamos assim, personagens animáveis. Eles precisam ter uma forma muito clara para receber o tipo de articulação que vai receber do rigging para poder ser animado. Aí agora, indo para a área de rigging. O que acontece, né? Desenhamos todos os figurantes da série, desenhamos coadjuvantes lá no character design, desenhamos os principais. Precisamos com que esses personagens tenham recursos de técnica mesmo, né? Do software que a gente for usar, precisam ter recursos que fazem com que esses desenhos se tornem animáveis. Isso dá para fazer na animação, mas a gente justamente separa o departamento para preparar o arquivo para o animador, para garantir que o animador só anime, só realmente mexa bracinho, mexa a perninha para poder dar um movimento para o personagem. Essa área de rigging é uma área muito técnica. Ela exige muito conhecimento dos tipos de software que serão trabalhados na série para poder justamente criar possibilidade de movimento para os personagens que vão ser animados, assim como também para os elementos, né? Que é o que eu tinha citado anteriormente, que são os props. É possível que um prop, vai que eu tenha que quebrar esse pincel em cena, por exemplo. Então, eu preciso fazer esse movimento do quebrar. Para eu fazer esse movimento do quebrar, eu preciso que esse desenho tenha mecânicas o suficiente para que no software o animador consiga fazer a animação dele quebrando. E é isso que o rigging faz. Então, como previamente dito, é um departamento muito técnico, ele tem muitas exigências assim, de detalhe para poder justamente fazer com que a vida do animador fique mais fácil, para o animador realmente focar em animar aquele desenho que foi previamente setado, né? Foi previamente arrumado para ele poder estar performando o trabalho dele. E com isso chegamos na área da animação. A animação, gente, dá para fazer de tantos jeitos. Eu posso literalmente tirar uma foto disso aqui, tirar uma foto disso aqui e ficar fazendo com que ele volte só porque eu mostro as fotos em diferentes momentos. Isso já é animação. As técnicas trabalhadas em séries de TV geralmente são essa que eu expliquei, que é a cutout, que é troca de desenho, né? Você recebe um personagem ou um elemento com técnicas suficientemente trabalhadas para que ele seja animável e o animador faz com que ele ganhe movimento dentro de uma ambientação, que é um cenário. Existe também as animações full, que são inteiras, traduzindo, né, para o português, que consiste em cada desenho equivale a um tipo de movimento que o personagem vai fazendo. Dentro da animação, 1 segundo equivale a 24 desenhos, pra gente poder animar 1 segundo. A animação é muito difícil. Então, as animações full consistem em pessoas que desenham 24 vezes um movimento sendo feito aos poucos para consistir em 1 segundo do movimento. É assim que funciona a animação. No cutout,
Existem animações que especificamente fazem a 12 segundos, que são um movimento um pouco mais rápido, uma animação um pouco mais fluida. E existem algumas que fazem realmente a 24, que são que dá uma sensação um pouco mais de realismo, sabe? Porque se aproxima mais de como a gente vê no cinema, porque no cinema também é gravado dessa forma. 1 segundo equivale a 24 imagens tiradas de uma vez. Então, por exemplo, quando a gente coloca menos desenho, quando a gente está fazendo a 12, como eu falei, significa que o movimento vai ser muito mais agilizado, muito mais dinâmico. E existem animações que são feitas dessa forma. E aí o animador, gente, a ideia é que ele receba tudo chuchu beleza. Um cenário prontinho para ele, o elemento de cena, que é o prop que eu falei, pronto para colocar na cena dele, o personagem nas vistas necessárias que ele precisa, sendo 2D, né? Se fosse 3D, ele ia receber só um arquivo de personagem, ele ia posar o personagem em cena dentro do software. Então, assim, essa que é a ideia. Não é sempre que a gente consegue ter uma produção, especificamente no Brasil, com tanto elemento pronto, assim, para receber, pro animador receber. Às vezes ele ainda tem que fazer algum tipo de ajuste em cena. Não necessariamente dos arquivos que ele recebeu, mas, tipo, pra composição funcionar, ele vai ter que fazer pequenos ajustes. Além de animar a cena. E eu acho que é isso, assim, eu não consigo necessariamente mensurar qual que é o trabalho mais difícil, cada um tem sua particularidade, mas o animador, ele com certeza tem uma grande responsabilidade, porque tudo que sai da mão dele é o que foi elaborado junto, pegado de um departamento, de outro, colocado numa mão só, misturado, e dali sai uma cena pronta, sai o produto que é assistido, o produto que é apreciado, digamos assim. Então, não necessariamente é mais difícil, mas existe uma grande carga de responsabilidade na mão dele. E isso, encerramos falando de animadores. Vamos para a próxima etapa. Aí depois da animação, a gente chega na área de pós-produção, que engloba tudo que acontece depois que a imagem é fechada. O que significa imagem estar fechada? Animamos o episódio inteiro. Dali em diante, a gente pode mexer em volume de trilha sonora, em volume de vozes do personagem, em efeitos sonoros que a gente pode adicionar, a reações que a gente pode adicionar. Reações consistem no seguinte. Reações consistem no seguinte. Quando a gente termina de animar um episódio, a gente tem a etapa de ADR, que significa Additional Voice Recording, em inglês, que é colocar vozes adicionais gravadas. Porque na animação, o animador vai ter a liberdade de, às vezes, fazer um movimento no personagem que exija com que ele reaja ao que ele está fazendo. E não necessariamente isso foi contemplado na etapa de animatic storyboard, que é quando a gente grava as vozes. Então a gente precisa complementar a voz dele pós-animação. E é aí que a gente faz a DR. Essa é uma das etapas de pós-produção. Na etapa de pós-produção também se trabalha a cor do personagem. Da cena, desculpa. Não necessariamente o que a gente animou é o que a gente vai ver de filtro de cor no final da série. Tem algumas mudanças também por exigências de direção ou de estética mesmo que todo mundo tá prezando na série, né? Que tenha que seguir. Então essas cores, um pouquinho de jogo de cor pode mudar na finalização da série. E o que mais que tem na pós-produção? Eu anotei tanta coisa de pós-produção, gente. E uma das coisas mais importantes é checagem de erro. Quando a gente tá na etapa de pós-produção, tudo que chegou até ali já passou por muitos olhos, mas isso não quer dizer que não passou nenhum erro. É possível que tenha alguma distorção no cabelo de algum personagem, porque a animação na hora de exportar o arquivo deu errado. É possível que tenha alguma mancha em tela por conta de algum tipo de pincel que foi usado para pintar algum cenário, algum elemento. Isso tudo é checado na etapa de pós-produção, é tentado arrumar para ir em tela o mais perfeito possível. Porque a partir dessa checagem a gente gera as masters. As masters são os arquivos que vão para TV, basicamente. Quase como se a gente subisse um filme, né? Gravou um vídeo e subisse um vídeo e aquilo que vai mostrar na TV. A master equivale ao arquivo montado que vai ser exibido no streaming ou num canal de televisão ou numa tela de cinema. E é da etapa de pós-produção que é gerado esse tipo de arquivo, que se chama arquivo de entrega. Gente, é isso. Eu falei muito de animação, falei muita coisa, falei muito termo técnico. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu amo falar de animação, amo falar da minha profissão. E é isso, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem tudo que vocês quiserem e ativem o sininho. Muito obrigada. Tchau, tchau.